bem, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma porção bíblica dentro do plano de leitura da Bíblia, lendo o capítulo 30 e o capítulo 31, que é dentro da programação do plano de leitura da Bíblia, vai ser para amanhã. Mas eu estou me antecipando aqui, dando aqui as minhas impressões, o meu pequeno entendimento sobre esses dois capítulos. Irei ler dois versículos. No capítulo 30 diz assim: Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. E aí, para o capítulo 31, passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. E disse-lhe: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Então, esses dois textos que faz referência à leitura, que é oferecida para seguir o cronograma de plano de leitura da Bíblia, eu quis fazer aqui menção. E também o versículo 6 do capítulo 31. Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. Então, aqui a orientação para Josué. Então, queria aqui compartilhar alguns entendimentos que eu tenho do capítulo 30 e do capítulo 31 deste livro de Deuteronômio. Então, vejamos aqui. Observe, inicialmente, esses dois capítulos sagrados aqui vai nos ensejar as misericórdias de Deus, né, para com aqueles que se arrependem, né, e as últimas orientações de Moisés, já que com a idade de 120 anos, né, Moisés já estava bastante velhinho aqui, e o início da liderança de Josué, né? Moisés preparar Josué para sucedê-lo. Então, é uma coisa interessante. Por que Deus escolheu a nação israelense? Para isso, para responder essa pergunta, eu vou me reportar ao capítulo 7 de Deuteronômio, que eu achei importante, para compartilhar com os irmãos. Lógico que o capítulo que é evidenciado, mas os capítulos estão interligados, é uma história, a história de Israel, né? No capítulo 7, versículo 6, diz assim: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então, Deus escolheu o povo israelense de forma exclusiva. Por quê? Respondendo a pergunta que eu fiz aí. Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus tinha esse cuidado com Israel? Versículo 8, está aí a resposta. Mas porque o Senhor vos amava. Então, Deus, de forma soberana, de forma presciente, escolhe. Pô, ele é soberano, ele escolheu. Ele escolheu a nação israelense, dentre outras nações. Existem nações do Oriente Antigo, muito mais poderosa, mais habilidosa, mas Deus quis Israel. Bom, aí é a presciência eterna de Deus. Então, Deus escolheu Israel porque Deus amava Israel. Mesmo a rebelia do povo, mas Deus queria o povo de Israel. E assim o povo de Israel passou por grandes experiências da parte de Deus. Então, voltemos aqui o capítulo 30 e o capítulo 31. Então, nós encontramos também outro ensinamento interessante, né? Porque Deus amava Israel, como eu acabei de ler. Observe também que Israel foi preparado para a terra, né? Foi preparado para a terra e a terra foi preparada para Israel, porque Deus escolheu uma terra para que realmente esse povo pudesse viver de forma que ficasse dentro das orientações, dentro dos preceitos da palavra de Deus, da lei de Deus. É importante também apontar aqui que dentro do capítulo 30 e o capítulo 31, nós encontramos, né, na verdade, para que o povo pudesse ser bem sucedido e ter êxito nas suas empreitadas, era necessário que esse povo obedecesse
a voz de Deus. Ou seja, o povo era condicionado à obediência à lei de Deus, à orientação dada a Deus, dada de Deus para Moisés. Então o povo teria que ficar dentro dessas orientações, mas o povo era um pouco rebelde, né? Deus fez um pacto, uma aliança, né, com o seu povo, e esse pacto foi revelado em Deuteronômio, né? Então as coisas que são reveladas é para o povo de Deus, as coisas que são ocultas não pertencem ao povo de Deus. Então Deuteronômio 29 nos traz essas informações. Então esse texto que nós estamos lendo, o capítulo 30 e o capítulo 31, nos traz o quê? A preparação do seu quarto discurso, porque o livro de Deuteronômio é a segunda lei, que trata uma série de discursos de Moisés para o seu povo. Então aqui no capítulo 30 e o capítulo 31, na verdade, é a preparação do quarto e o último discurso de Moisés aos israelitas. Estou falando discurso, mas pode ser a mensagem, pode ser pregação, pode ser as orientações de Moisés para com o povo israelita, né? Presta a entrar na terra prometida. Então, Moisés não entrou na terra prometida, devido a todo aquele contexto que a gente já vimos, estudamos, né, a questão da desobediência de Moisés, né? A questão de bater na pedra. É importante destacar o pacto, a aliança palestino, né? Então, Deus estabeleceu, a partir de Abraão, um pacto. E toda a descendência de Abraão realmente seria bem vitoriosa, seria bem sucedida, seria bem galardoada pela parte de Deus, se assim permanecesse dentro das orientações. Dependia muito da obediência do povo. Então, se o povo ficasse obediente às palavras, às orientações dos servos de Deus, iriam bem, era bem sucedido. Um povo desobediente perderia todas as bênçãos que vinha da parte de Deus. Então, o pré-requisito o povo teria que ficar dentro das orientações da parte de Deus através dos seus servos, né? Então, nós encontramos nesse capítulo 30, versículo 1 e 10, essas orientações de igual sorte, né? Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, que pus diante de ti, se ti que recordares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tomarás ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Então, se o povo ficasse dentro da dependência de Deus, dentro da orientação de Deus, na obediência ao Senhor, o povo era bem sucedido eternamente. Amém. Mas o ser humano tem a sua complexidade. Então, isso foi revelado e orientado pelo próprio Deus, né, na sua palavra, revelado. Então, a obediência, a vitória do povo, as bênçãos do povo, era proveniente da obediência desse povo ao Deus de Israel. Então, isso é uma grande lição que nós encontramos nesse capítulo 1, capítulo 30, versículo 1, versículo 10, nós encontramos essas orientações, né? Essencialmente. Então, o versículo 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e tua descendência. Então, a ordem foi dada, a obediência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a sua vida e a sua longevidade, para que habiteis na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então era uma promessa, era uma aliança. Deus não quebrava com sua aliança. Agora o povo não obedecia. O povo teria que estar dentro da dependência de Deus. Então, uma grande lição que nós encontramos desse capítulo 30, né? A bênção e a maldição. Então, são esses ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus. É importante apontar que toda a vitória de Israel estava condicionada à obediência ao Senhor, como nós já estamos aqui refletindo. Deus fez um pacto com o seu povo, Deuteronômio 29, 29, e também esses textos que nós acabamos de ler. Nós temos aqui no capítulo 30, versículo 20, né? A promessa foi
o juramento prometeu dar a Deus a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e assim a descendência da nação israelense a partir do pacto abraâmico, né? Então, porque Deus amava Israel, então Deus escolheu Israel da sua soberania. Deus exigia essa obediência. Deus abominava a idolatria. Não tinha acordo, né? Será que as maldições eram as armas sobre as quais Deus puniria um povo desobediente e levaria ao arrependimento? Bom, Deus tinha os seus meios e teve os seus meios, né? Será que as maldições tinham um propósito restaurador? Será que o povo passando pelas dificuldades, pelas as aflições, né? Por causa da sua desobediência, depois eram restaurados por Deus? Deus amava esse povo, Deus não queria amaldiçoar, né? Deus visitaria seu povo no dia da sua calamidade e exílio, sim, e o faria refletir mais uma vez sobre os privilégios da aliança. Olha só, é interessante que o povo via os prodígios que Deus manifestava por Moisés, né? Coisas tremendas no deserto, as sandálias realmente não se desgastavam, a roupa de igual sorte, o alimento, etc, etc. Então, mas o povo era realmente de um pensamento, o povo era de um comportamento muito arredio mesmo, né? Nós observamos isso. Será que nós somos da mesma forma? Bom, cada um faz uma introspecção para si mesmo, né? Então, nós encontramos isso nessas passagens, nesse capítulo. A opção é entre as bênçãos em seguir a Deus ou rebelar-se ou morrer. Então, você escolhe. Está aqui o texto, né? Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Então vamos escolher qual? A bênção ou a maldição, ou a vida ou a morte. Então é isso que o texto está nos dizendo, né? Do versículo 11 ao versículo 20. A promessa de Israel era ser fiel às condições do pacto da aliança dada por Deus aos seus pais e era estendida aos seus descendentes. Então o texto ele está nos dizendo isso. Essa promessa trazia recompensas imediatas e duradouras. Nós temos aí no versículo 11, versículo 16, né? Versículo 11, 16, ó. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Então está aí. E o versículo até o versículo 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ameis o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás o Senhor. Olha só, bênção, né? Teu Deus e te abençoará na terra qual passas a possuí-la. Então, se o povo ficasse dentro das orientações e na obediência ao Senhor, as bênçãos viriam sem sombra de dúvida. Mas a desobediência só poderia produzir julgamento. Versículo 17 em diante. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores reduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Então, a idolatria. O povo que caminhava, trocava as benesses de Deus, as bondades de Deus, as benevolências de Deus, as bênçãos do Senhor, por se curvar a outros deuses, as calamidades, as aflições, as maldições viriam sobre o povo. Então é isso que o texto, do versículo 1 até o versículo 20, está nos dizendo neste capítulo de Deuteronômio, capítulo 30. É isso que o texto está nos passando como lições. Já no capítulo 31, versículo 1 ao versículo 29, o futuro pacto. Então, do capítulo 31, versículo 1 e 8, nós temos Deus como o verdadeiro líder do seu povo. Observamos aqui, embora o aspecto cerimonial da renovação da aliança não seja narrada, está implícito aqui a geração seguinte de Israel assumiu um compromisso com a aliança, e isso está bem evidente em Deuteronômio capítulo 29, versículo 10 e 13, que nós já estudamos anteriormente. Moisés reafirmou a função de Deus como no seu pacto verdadeiro, o líder de Israel para com o seu povo. Versículo 31, capítulo 31, versículo de 1 ao 8, destacando aí
esse pacto mosaico com o seu povo e principalmente com Deus. A palavra de Deus a ser registrada e lida. A provisão divina para o futuro do pacto da aliança incluía um líder chamado Josué. Moisés já estava com 120 anos, alguns dizem 110, mas o que dá a entender era 120 anos. O fato Moisés já estava no finalzinho da sua vida, e assim toda a liderança passara para Josué. E Josué recebe a orientação da parte de Moisés. Chamou Moisés a Josué, versículo 7, capítulo 31. Ele disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. Que coisa, né, irmão? Olha só, a promessa se cumprindo, mesmo a rebeldia do povo, mas realmente o povo entrou na terra prometida, terra que assim foi dada por promessa a Abraão, Isaque e Jacó, no versículo 20 do capítulo 30. Então isso é algo tremendo, as promessas de Deus se cumprindo. Então Deus, na sua presciência eterna, providenciou Josué como sucessor de Moisés, capítulo 31, versículo 14 30, e a 23. Então, a provisão de Deus para o futuro, com o pacto com a nova também, incluía um cântico cujo propósito era lembrar a nação israelense, os votos da aliança que havia feito. 31, versículo 15 em diante, nós temos essa informação clara. Olha só, então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda, disse o Senhor a Moisés. Eis que estás para dormir com teus pais, que é morrer, né? E este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para o cujo meu vai, e me deixará, anulará a aliança que fiz com ele, ou seja, com os pais antigos, Abraão, Isaque e Jacó. Então o canto era justamente para lembrar, para que o povo não voltasse à rebeldia, né? Então, esse canto era justamente uma forma de relembrar o povo do pacto que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, isso é uma grande lição. Por fim, Deus forneceu um registro da lei para gerações futuras, né? Então, e aí eu quero ler Deuteronômio, capítulo 6, 7, diz assim, capítulo 7, versículos 6 e 7 em diante. Capítulo 7, para fecharmos aqui. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vosso Deus tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. E o versículo também, capítulo 6, versículo 6. Estas palavras hoje te ordeno, estarás no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como um frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Maravilha, né, irmãos? Então é isso que esses textos estão nos falando de sobremodo, sobre esse pacto, sobre essa aliança, essencialmente nesses 2 capítulos que assim estamos refletindo aqui, nesse plano de leitura da Bíblia, estudando, meditando, compartilhando o que diz a palavra de Deus, o teopneusto de Deus, no capítulo 30 e o capítulo 31 aqui, nesse plano de leitura para a nossa edificação. Fique com essa palavra, que essa palavra possa Deus aplicá-la em nosso coração. E graça e paz até o nosso próximo momento, refletindo em mais uma passagem bíblica, estudando nesse plano de estudo, lendo a Bíblia o ano inteiro e se edificando e se cada vez mais se aperfeiçoando na obra do Rei do Rei, do Senhor do Senhor. Graça e paz e até o nosso próximo momento aqui.